à parte de vários que eu sublinhei aqui, por exemplo, há 3 perguntinhas, diz, nesse tema, se aclaram, por exemplo, por causa dos anjos. Veja isto, é delicado afligir ou criticar a um escolhido que está em obediência a este evangelho de graça? Será qualquer coisa criticar ou afligir alguém que está submetido em obediência ao evangelho da graça? Uau! Pergunta número 2. É conveniente separar aos anjos da soberania e o serviço que Deus envia e começar a falar só dos anjos? Ou seja, somente falar de anjos sem o decreto de papai? Como as pessoas chamam por aí, angelologia e outras coisas aí. Será conveniente isso? Número 3. Será importante congregar? E esta pergunta, veja aí, vai na parte B. É a mesma coisa congregar na casa do que com a família da fé? Será a mesma coisa estar em casinha? Eu vou ficar em casa. Ou com a família da fé? Será igual ou diferente? Diga os anjos. Veja aqui em Colossenses 2,18, veja este verso no telão. Papai nos recordava recentemente um tema, que ninguém nos prive de vosso prêmio. Ele disse, ninguém vos prive de vosso prêmio, afetando humildade e culto aos anjos, entremetendo-se no que não viu, vãmente inchado por sua própria mente carnal. Veja um momentinho o verso. Ninguém vos prive de vosso prêmio. Qual será o prêmio que ele está falando aí? A cobertura angelical, serviço angelical, afetando humildade e culto aos anjos, entremetendo-se no que não viu, vãmente inchado por sua própria mente carnal. Quantos de nós, antes de chegar a crescendo em graça, conhecíamos esse serviço angelical? Quantos se levantavam pela manhã e diziam, eu ativo minha cobertura angelical, declaro boas obras manifestadas em minha vida? Nenhum de nós. Veja, se por 2000 anos nos privaram e estão privando a todos os escolhidos de papai, não só os que estamos aqui, todas as nações que escolheram, eles não sabem o que é isso. E se começam a falar dos anjos, eles dizem, isso é nova era, e outros se jogam para o extremo, então começam a adorar os anjos, ou botam uma velhinha amarela, uma velhinha azul, bota a cama assim para que os anjos vejam isto, então começam com estupidezes aí, certo? Mas somente conhecemos e aprendemos a desfrutar de nosso prêmio, diga meu prêmio, meu serviço angelical, graças a que Papai Deus se tomou uma viagem, veio à terra pela 2ª vez e se vestiu de um vasinho de barro e voltou e disse, vou edificar minha igreja. E começou e nos ensinou e segue nos ensinando, sobre edificando com esses temas, para que tu e eu desfrutemos do serviço angelical. Quantos dão graças a papai por isso? Vamos estar em pé. Dê um aplauso ao papai e diga-lhe graças, papai, por esse serviço angelical. Graças por tua palavra. Dê um aplauso bem lindo. E recebamos essas palavras inefáveis com gozo em todas as nações, com gratidão a papai, a seu nome. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. O tema de hoje é disciplina angelical. Como os anjos nos disciplinam. Vamos começar. Eu quero que tomem nota. Hebreus capítulo 1. Vamos ao capítulo 1 do livro aos Hebreus. Este é um conselho maravilhoso para a igreja do Senhor, para todos nós, para nossos filhos, para pais, anciãos, pastores, líderes, enfim, para todos os que creem. É um conselho muito bom. E é bem necessário isto neste momento para o mundo inteiro, bem necessário. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 14, o contexto é falando dos anjos, como você pode ver no verso 13, diz, pois a qual dos anjos disse Deus? O contexto é anjos. Lembre-se que o livro aos Hebreus é um livro de anjos, falando de anjos constantemente. E neste caso, o verso 14, como podem ver,
Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros de quê? Da salvação? Então, quando diz espíritos ministradores, de que está falando? Que são enviados a favor de quem? Dos que herdam a salvação. Alô? Então, quer dizer que o cristianismo se compõe de um serviço que tu tens a teu favor, porque Deus não vai te ajudar, Ele já te ajudou. Alô? Deus não está ajudando gente. Deus o que tem são anjos, Ele tem anjos de maldade, anjos bondosos, anjos de prosperidade, anjos de saúde, anjos destruidores. Ele tem de tudo o que ele necessita conforme a como esse povo e essa forma de governo estão governando. Esses anjos, há que estudar sobre eles. Se você busca concordância em sua Bíblia e busca anjos, a lista é assim. Desde Gênesis até Apocalipse, é anjos. Até mesmo o anjo que turbou a João com Apocalipse era um anjo, enviado da parte de Deus para confundi-lo. Veja outro verso, verso 2. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, a palavra dita por meio de quem? Você sabe qual foi essa palavra? A lei, aquele pacto com defeitos, um pacto de morte e maldição, dito por anjos, porque Deus não vai se meter a falar aí, não, isso eu não vou falar, isso aí eu uso anjos, agora o evangelho não. Quando chegar o evangelho, esse explico eu, porque esse é o meu coração, as 14 epístolas de Paulo, isso eu vou explicar pessoalmente a Paulo, por isso é que Paulo diz, veja, quando aprendi, não aprendi de homem algum, senão Jesus Cristo mesmo me explicou. O evangelho é explicado por ele, mas o velho pacto, isso foi por meio de anjos. Esse foi um anjo que se meteu a Moisés lá e dava mandamentos a ele. Por isso é que a lei nada aperfeiçoou. Então, toda a palavra teve justa retribuição. Verso 3, agora vem neste pacto. Diz, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Em forma de pergunta, como vais escapar se descuidas desta revelação de graça? Porque a salvação contém revelação. Diz, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartições do Espírito Santo segundo sua vontade. Então, o ensino desta noite pretende que tu, o que tiveres ouvido, o que tens ouvido, tenhas cuidado, porque há anjos que estão te escutando. Nós temos anjos em serviço e como tu és filho, diz, a todo que ele toma por filho, a esse disciplina. Digo, ao que toma por filho, a esse disciplina. Agora, como ele disciplina? Através dos anjos, através do serviço. Ele não vem, Deus não vai abaixar a terra, Deus está em seu trono. Deus não está como as pessoas dizem, me apareceu o Senhor. Não, se te apareceu um anjo. O Senhor não se aparece assim a ninguém. Apareceu um anjo e ele pensou que era o Senhor, porque a pessoa se sente bem. Que um anjo te apareça. Digo, bem assustado no começo, enquanto ele investiga. A mim me apareceu em sonho e me assustou, imagine, de momento, assim, o impacto, não? E eles falam pouco. Falam pouco. Suas instruções são bem específicas. Por isso Deus te deu 2 orelhas e uma boca, para que escutes mais do que fales. Eu quero que tu vejas comigo. E vás comigo a Eclesiastes, capítulo 5, diz, quando fores à casa de Deus, guarda teu pé, e aproxima-te mais para ouvir,
do que para oferecer sacrifício dos nécios. Sacrifício de quê? Tu sabes qual é o sacrifício dos nécios? Os que falam muito. Não te apresses com tua boca, nem com tua mente. Coração e mente são a mesma coisa. Nem com teu coração se apresses a proferir palavra diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Portanto, sejam o quê? Tu sabes por que diz poucas tuas palavras? Porque os anjos falam pouco. Os melhores mensagens minhas, às vezes, duram 20 minutos ou 25. Esse dia parece que eu falei pouco. Às vezes que Deus me falou, isso é simplesmente eu tinha uma classe de problema em cima. E de momento passou um anjo pelo meu lado e eu senti sua presença e disse, tudo está bem. E me solucionou tudo quando eu ouvi isso, mas tudo me deu uma classe de calma que me sentei e disse, vou tomar café tranquilo porque está tudo resolvido. Porque ouvi a voz do anjo, eles falam pouco. Não te precipites com tua boca, nem com teu coração, se apresse a proferir palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu sobre a terra, portanto, sejam poucas tuas palavras. Em outras palavras, seja prudente, fale menos, porque quando tu fales aqui, é diante do anjo. O anjo está escutando você. Veja essa gente que me disse no passado, apóstolo, daqui para o céu. Eles falam, daqui para o céu. E hoje não estão aqui. E o disseram diante do anjo. Diz, verso 6, não deixes que tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi ignorância. Porque farás com que Deus se aborreça por causa de tua voz e que destrua a obra de tuas mãos. Tu sabes que ao redor do mundo, todos os pastores dizem, apóstolo, minha igreja é tua. Isto não é minha igreja. E em parte é verdade, porque levantaram ela com o que eu ensinei a eles. A levantaram com a palavra que eu lhes ensinei. E hoje tem igrejas de 500 ou até 1000 pessoas e facilmente podem se ver tentados a dizer assim, eu rompo com o apóstolo, eu fico com esta igreja e sigo reinando sozinho. Se podem ver tentados a isso, sabe por quê? Porque eles têm uma obrigação de dizimar-me de tudo que entra. Ou seja, que o que tu estás colhendo, tu queres uma casa bonita, tu queres um automóvel, e então tu disseste, Senhor, eu vou te dar o que é teu. Mas é melhor, o anjo te ouviu e disse que vai dizimar. E então disseste diante de teu anjo. E o anjo vê que tu não dizimas nada. O que tu faz é que tira ofertinhas e, bom, vou dar um pouquinho. Assim que todos são líderes que não me enviam os dízimos apostólicos. Diante do anjo, o anjo ouviu. Então tu sabes o que acontece? Que quando esses líderes recolhem os dízimos e ofertas, dizem a essa congregação, irmão, aqui é que está a bênção. Mas o anjo já disse sim, e vais comer todinha. E não estás cooperando com a missão de alcançar as nações. Porque esses anjos, irmão, este é um ministério de anjos. E isso é o que eu faço com esse ministério, ministério angelical. Quem me enviou a Miami? Um anjo, que se me sentou do lado do meu automóvel em Porto Rico e me disse, sai daqui logo. Você vai para Miami, que é ponte para todas as nações. E eu ouvi isso. E eu cheguei em minha casa, maleta assim, vamos. Chamei no aeroporto e outro dia eu estava em Miami com a minha família. Este é um consolo para pastores, mas este é um conselho para, olha, uma mãe que em vez de estar repreendendo tanto seus filhos, vem para cá, eles estão a teu serviço, eduque-os com Bíblia, teus filhos. E ela diz, olha, eu sou tua mamãe, eu te amo, eu sou teu papai, eu te amo, mas veja, o problema aqui não sou eu, nem o que vende droga, é que há anjos que estão te ouvindo, abençoado. Cabeçãozinho, atente-me com calma.
que é o que você está buscando, esses estudos que você está buscando, esse trabalho que você está buscando, essa relação, essa noiva, esse noivo, tu tens que meter tudo isso no serviço angelical. Anjos, todos os dias, todos. Isso tem que trazer temor reverente de tua vida. Eu tenho tido 1000 problemas em minha vida, mas quando se trata disso e mais, até mesmo antes de vir a este conhecimento, quando eu andava jovenzinho, que era um bandidinho e assim eu andava, veja, quando blasfemavam o nome de Deus diante de minhas amizades, porque eu tinha uns amigos que tinham vocabulário, uma bíblia de vocabulário, olha, quando começavam por aí, vai-te para... E a lista era assim. E tu sabes o que eu fazia? Até mesmo sem ter chegado eu dizia, Senhor, não me leve em conta isso, eu não estou nisso. Não, eu roubava e fazia tudo, e jogava pedra, e jogava assim também. Mas quando se tratava de lá para cima, não, aqui não me meto eu, Senhor. Sempre tive esse temor reverente. Metido aí numa catedral assim, fazendo o sinal da cruz e jogando moedinha na Virgem para que me ajudasse. Mas a intenção, olha, não havia sabedoria em mim. Mas Deus vê o coração de seus filhos. Ele revela a verdade, até mesmo aquele que busca a verdade. Isaías disse, os amantes da verdade entrarão por suas portas, e os entendidos entenderão. Mas o temor reverente ao Senhor, lembre-se que há anjos no meio. E tu pode dizer, Senhor, tu conhece meu coração, tu isto, aquilo, mas estão te escutando, e aí é que está o detalhe. Veja como diz o verso 20 do capítulo 23. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho, e te introduza no lugar que eu preparei. Alô, eles introduzem. Eles dirigem para o trabalho, eles dirigem para o ministério. Olha, para que te introduza. São conexões, te levam a amigos que tu necessitas e de um momento te introduz a outro. Veja que está esse homem que acaba de chegar desse lado aqui. Não, veja, vamos colocá-lo aí. Para ver o que fica aí, de um momento, está o anjo aí abrindo portas. E quando ele abre portas, ninguém fecha. E te prosperam, e te curam, e te tiram a pressão alta. Veja o que diz. Agora, veja como começa o verso 21 aqui, se põe zero. Guarda-te diante dele, ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Eles não perdoam. Eles não perdoam, você não vê que eles são enviados a um serviço, e tu fazes e pagas. Por que aconteceu isso comigo? Por que te aconteceu isso? Não, e depois tu começa, Deus, onde tu estás? Não, Deus, é que tu não estás seguindo as instruções. E tens que guardar-te diante do que já teus ouvidos e já entendestes, porque eles não perdoam. Os anjos não. Deus perdoa, Deus se esquece, mas os anjos não. São criaturas, atente bem, abençoado. Tu estás vestido de carne, e tu tens uns véus, tu só vês uns 15%, uns 10%. Veja que a vista tua, se Deus a toca, tu vês anjos aqui, ouvindo-me falando agora mesmo. Se chega a tocar no óptico, porque o ser humano tem uns limites, mas eles estão contigo, vão adiante de ti. Vão adiante de ti. Diz, porque meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo de teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Olha, isso sim que é um problema, meter-se contigo e tu em obediência. Por isso eu no púlpito eu só falo a palavra do Senhor. Eu não falo coisas que não estejam em linha com isso. Eu não me meto aqui com costumes de família, nem explicar, nem dizer, nem que esse, que aquele. Deus me enviou a falar isto. Porque enquanto eu me mantiver obediente,
Aquele que te aflige, Deus o aflige. Deus está por ti, abençoado. Diga, Deus está por mim. É um problema meter-se contra ti. É um problema meter-se contra ti. Tu não vês que tu tens um anjo? Por isso, criticar-te é um problema também. Ou seja, essa pessoa que está sempre criticando e começa a criticar o outro, olha, veja como come, veja como ele isso, veja como aquilo, é perigoso, porque o anjo está te ouvindo e dizendo, é assim? Pois veja, pior para ti. É sério, isto é bem sério, irmão. É bem sério. Diz, veja aí, para que acrescentar mais? Porque aí começa com bebê, com amorreu, com hebreu, com todos esses fariseus feios. Mas te falam muitas coisas de como eles cuidam e protegem. Bom, é o livro anterior de Gênesis, há algo mais. Em Gênesis escolhi, havia como 60 versos, mas eu escolhi como 3 para, ainda é um pouco cedo. Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. 48, verso 15 e 16. E abençoou a José. Que pena que não disse José Luiz. Esse é outro José que tinha por lá. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me mantém desde que eu sou até este dia, o anjo que me liberta de todo o mal, abençoe a estes jovens e seja perpetuado neles meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se de grande maneira no meio da terra. O anjo que me liberta de todo mal. Esse é o anjo dele. Veja, há um anjo por pessoa. Mas como não chegaram todos os eleitos, há como 20 mil anjos para cada um de nós aí que dizendo, Senhor, estou aborrecido aqui, não chegou fulano, nem cicrano, então vou me meter a ajudar José Luiz, vai você com ele. Como 20 mil anjos por cabeça aí. Porque eu me conformo com um, porque o dia que eu cometer um erro, se me dão 20 mil para... Olha... Tu sabes que Paulo disse que ele também intercede por nós, e temos falado antes que a intercessão de Jesus Cristo por nós é através dos anjos. Ou seja, ele o que faz é que supervisiona aos que te servem. E então, ele intercede dessa forma. O anjo de José Luiz enviei a mudar as nações, e nós estamos fazendo isso, estamos fazendo. E estamos conseguindo também. Porque Deus dá a palavra, Ele envia, eles não podem sair assim por sua conta. Ou seja, você não pode fazer uma divisão e dizer, bom, eu com Deus não vou tratar agora, vou tratar com meu anjo, porque você vai terminar no espiritismo. Isso de anjos, não, espera um pouquinho. O que envia é Jesus Cristo. E te digo isto porque nos acusam de nova era. E tenha cuidado com esses livros que dizem anjos nas livrarias. Olha, fala de anjos. Não, cuidado. Veja bem quem é que está escrevendo isso. Que isso são pessoas de positivistas desta última hora que... Veja, eu sou mais que um anjo e eu não escrevi nenhum livro. E olha, às vezes são grossos assim. E falam bobagens e lixo aí. Eu tenho visto alguns, eu vou ler isso? Não, está fora, não vou ler isso. Os anjos são espíritos ministradores. Se são espíritos, não tem corpo. Ainda que há anjos com corpo, que somos tu e eu. E como tu és um anjo com corpo, um espírito com corpo, te das conta que anjo e espírito são sinônimos? Esses são espíritos ministradores. A teu favor, aos herdeiros da salvação.
Vamos terminar com primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 21. Te encarrego diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí parecem dois, verdade? Sim. Cuidado com isso. Que está falando da mesma pessoa. Te encarrego diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e de seus anjos escolhidos, que guardes estas coisas sem prejuízos, não fazendo nada com parcialidade. De seus anjos escolhidos, mas guarde estas coisas sem prejuízo, não fazendo nada com parcialidade. Siga adiante e vamos a Hebreus. E aí terminamos. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Assim que, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos o quê? E mediante essa gratidão, sirvamos a Deus, agradando-o com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo que te consome. Te consome. Como eu mostro minha gratidão, como eu mostro meu respeito ao ministério angelical? Por exemplo, veja, se eu pego este ministério em minhas mãos, envelheço em 1 ano, me liquido, me destruo. E Deus me diz, eu te dou todo o tempo que você quiser, mas não pode me falhar nesta área, porque aqui o trabalho eu faço. É minha igreja, eu paguei por ela, derramei sangue por ela. A ti só o que te cabe é regar a palavra, dá-la, obedece isso e deixa-me o trabalho para mim. Veja, às vezes me passam coisas no ministério que me dizem, olha que por lá, um irmão lá, que a igreja está, e como que vou pegar e opa, fica aí. Quem tu és para resolver aquilo? E então, de momento, tenho que repousar. Às vezes um irmão deixava de vir à igreja. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e eu saí e botava minha gravatinha, visita pastoral. Alô, trabalho Superman, aqui vai o Superman, vou aconselhá-lo. Olha, e às vezes eu fazia assim, parava na escada assim. Não vás, não te metas na vida dessa pessoa. Eu estou tratando com ele, eu estou tratando com essa família. Senhor, mas é que vão dizer que eu não me importo, vão dizer que não me importa nada. Não importa nada, não te meta nisso. O que faz um dentista quando te dói o dente? Ele vai te ligar para saber se mete na tua casa? Hã? Tu já foi no dentista? E quando tens um problema legal, o que o advogado está ligando para meter-se em tua casa aí para te dar conselho? Os únicos estúpidos aqui são os pastores religiosos. Estão metidos naquilo que não lhes importa, metidos nas casas das pessoas. E eu aprendi essa lição, não te metas com o que é meu, essa é minha igreja, não é tua igreja, essa é minha igreja, eu me encarrego de cada um, eu tenho anjos para eles, fica na tua casa, que venham aqui no escritório, e aqui eu vou resolver os problemas. Quando se prega o evangelho, aí é que se te consertam os problemas. Ah, mas é que o pastor não tem amor, porque o pastor não vem me visitar, ou os pastores não estão supostos a estar metidos nas casas das ovelhas. Esses são maus costumes que ensinaram os evangélicos. Que para ser um bom pastor, olha, eu trabalhei num lugar, numa organização que me pediu uma informe mensal, quantas visitas você fez no hospital? E então imagine, eu não fui no hospital nenhum, mas para cobrir, deixa eu mentir, 5. Quantas visitas fizestes às ovelhas? Porque como um pastor, sua vida dá pelas ovelhas? E sente por sua ovelha, e as melhores mensagens nascem quando o pastor ouve os problemas da igreja e daí saca suas mensagens. Então eu punha 25. E já eu não estava aí, e saquei esse sistema,
Isso como eu estava suspeitando que havia um sistema melhor, que era a graça. Paulo disse, aqui cada um levará a sua própria carga. Tu não tens que estar metido na casa de ninguém. Digo, tem os seus amigos quando com prudência, e com prudência. Não muito, porque é que não convém. A mim me toma anos. Sabes por que aconteceu? Porque eu cometi erros já. E para que você não cometa, pois eu me meto a te aconselhar dentro do contexto de que a igreja do Senhor, Ele a comprou com seu próprio sangue, Ele cuida dela e a sustenta. E tu sabes o que disse o Senhor? Ele disse que Ele é conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai eterno. Ele sabe como cuidar de ti. E há anjos para esse propósito. Por que um presidente envelhece em um ano? Porque ele tem que estar metido com problema lá, ele não conhece anjos. Ele diz, aqui os anjos são FBI e os espias que eu vou enviar aqui. E então tem que lutar, porque senão vão expulsá-lo em 4 anos quando vierem as próximas eleições. Então isso é uma carga que te mata. Imagine. Olha, estou terminando. Né? E já terminamos. A ideia é que a audiência da internet há anjos. Veja, há anjos para teus filhos. Ele te ensina com o que vamos educar nossos filhos. Com o mesmo que tu te educas. A única coisa é que ele vai saber agora desde pequeno. Tu soubeste depois de grande. Porque depois de 20 golpes e cantaços e pancadas, depois evita que eles passem. Veja, olha, anjos a teu serviço, eles vão te cuidar, vão te ajudar. Tem que ter reverência com eles. Deus não os abandona, Deus está com vocês sempre. Ele cura tuas dores, Ele prospera, Ele guia, se fazes o que Ele te diz. Agora, para que tu saibas o que Ele diz, tem que vir congregar, abençoado. Isso não sai dormindo. Isso não sai, Deus conhece meu coração, eu não tenho que ir lá. Deus está em minha casa. Sim, segue pensando isso, que Deus está em tua casa. Tu tens que vir e congregar. Paulo diz, não deixando de congregar, como alguns têm por costume, porque tu deves congregar, imagine, se tu não viesse esta noite, o que você perderia? E mais saberá Deus, você está dizendo, rapaz, fulano tinha que estar aqui. Olha, se fulana estivesse aqui, mas como tem problema, pois não veio porque tem problema. Pois certamente os problemas vão se resolver essa noite. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Espada de 2 gumes. Educa a criança, o ancião, o grande. Tu queres viver longa vida? Mete-te com teus anjos, conserta a tua vida. Mete-te na graça do Senhor e conhece esta palavra, para que você veja e vá viver bem. Não tem que estar ligando para Walter Mercado, nem vendo signo, nem jogando com pulseirinha de boa sorte, estupidez. Isso não vai te ajudar. Só os anjos do Senhor que te ajudam. Bom, pois já estamos orados, já acabados, abençoados, com toda a bênção. Y vamos a confesar, somos la iglesia de Cristo. Con una ofrenda nos perfeccionó, se hizo pobre y nos prosperó, nos dio ángeles alrededor, toda la tierra. Somos la iglesia de Cristo.
jamás conoció. Somos la esposa ataviada, somos gobierno de Dios, vestidos del nuevo hombre, vamos para Armagedón. Con una ofrenda nos perfeccionó, se hizo pobre y nos prosperó, nos dio ángeles alrededor, toda la tierra nos entregó. ¡Wow! Padre, somos la iglesia de Cristo. Así es, papá. Somos esa iglesia preciosa. Somos en la imagen de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos la imagen de Dios, el pueblo que nunca antes nadie jamás conoció. Somos la esposa ataviada, somos gobierno de Dios, vestidos del nuevo hombre, vamos para Armagedón. Con una ofrenda nos perfeccionó, se hizo pobre y nos prosperó, nos dio ángeles alrededor, toda la tierra nos entregó. Somos la iglesia de Cristo, somos la imagen de Dios, el pueblo que nunca antes nadie jamás conoció. Somos la esposa ataviada, somos gobierno de Dios, vestidos del nuevo hombre, vamos para Armagedón. 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 ¡Ah, Padre! La mejor semana, bendecidos.